De volta com o seu Conexão Jovem, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Já quero mandar um abraço aqui, ó, rapidinho, não para a galera do Facebook, mas do Instagram, @PG Conexão é o nosso perfil. A Bruna, ela está participando aqui, não disse de onde ela está falando, mas ela deu o pitaco dela, daqui a pouquinho eu vou ler o comentário dela, a Patis, o Andrezinho também. A galera aqui no Facebook, ó, deixa eu ver se eu já consigo abrir aqui, o Paulo Cardoso, Isabela Ferreira e Vanessa Lopes. Eu vou dar um descanso aí para você, tá, Bedak? E vou virar para essa câmera para mandar aqui um outro abraço também. Deixa eu ver, para Lídia Souza e ainda, deixa eu abrir aqui, Johnny Martins, Lidiane Souza, Franciele Vieira e a Maria Ruth também, o Marquinhos da Silva Vieira também, Natália Oliveira, são as pessoas, são a galera que está participando e mandando aqui as suas mensagens, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou ler o seu comentário, mas antes da gente continuar o nosso bate-papo de hoje, que é muito sério, a gente vai para o quadro Trainee da Vida. Olá, como está você? Que bom estar aqui novamente. Pergunto, dizer não é difícil? O quanto você tem tido prejuízo na sua vida por não conseguir dizer não para as pessoas? O dizer não tem alguns aspectos importantes que você precisa repensar nesse momento. Quanto você tem claro para você o que realmente você precisa fazer na sua vida, o que é importante para você? Porque quando você não tem claro para você as coisas importantes na sua vida, o que realmente você precisa fazer, qualquer coisa toma lugar na sua agenda. Quando você não tem o nível de importância das coisas na sua vida, qualquer coisa toma lugar na sua agenda. E aí, como você vai dizer sim para outras coisas, não para outras coisas, aliás, se você não sabe a que dizer sim, você não tem um nível de importância das coisas para as quais você precisa dizer sim. Bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, quanto você tem se valorizado, se amado, se achado importante, para que não precise ficar dependendo da avaliação ou dependendo de outras pessoas gostarem de você. Porque quando você tem uma menos-valia, quando você se valoriza pouco, você fica dependendo que outra pessoa te valorize. E quando alguém pede alguma coisa para você que você realmente não pode fazer, não devia fazer e faz, é porque às vezes você está querendo a valorização do outro e tem medo de dizer não, de negar para o outro e o outro gostar menos de você. Será que isso acontece na sua vida? Então, para que possa dizer não, você precisa gostar de si mesmo, ter segurança de quem você é, não precisar do outro para se valorizar, não precisar do outro para ser aprovado ou para se sentir querido. Quando isso acontece, você tem mais força para dizer sim para as coisas certas que você precisa dizer. Você sabe o que é importante para a sua vida e se valoriza, pronto, você tem segurança para dizer não. E é claro, você precisa saber dizer não da maneira correta, de maneira educada. Olhar a sua agenda e dizer, olha, para esse momento agora eu não consigo fazer não. Pode ser amanhã às tal horas, pode ser amanhã às 14, que você olhou na sua agenda. Nesse momento você diz não para o momento atual, mas sim para outro momento. Ou, olha, eu não posso fazer dessa forma, mas eu posso fazer dessa forma nesse momento, pode ser? O dizer não necessariamente, você precisa ser deseducado ou deselegante com a pessoa. Pode ser gentil, mas dentro das suas perspectivas, dentro dos seus valores, dentro do que realmente é importante para você. Fica a dica, um grande abraço e pergunte-se agora no espelho, na frente do espelho, o que eu preciso dizer não hoje? Para o que eu realmente preciso dizer sim? A gente pode se falar mais e conversar sobre esse assunto no meu site, entra lá, www.rochael.com.br. Abraço grande, até mais! Valeu, Rochael. E ó, todos os vídeos aqui, os nossos quadros estão lá no nosso site, no nosso Facebook, tá? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Dá para você seguir a gente e bater um papo ali com a gente também, tá bom? A gente está aqui com a Cíntia, estamos conversando sobre gravidez precoce, gravidez na juventude, na adolescência. E a galera tá participando aqui, Cíntia, alguns pais mandaram até as mensagens. Na verdade, não foi nem pais, ó, é a Carmen Vitória, ela tem 17 anos, ela é de Parauapebas, no Pará, e ela diz o seguinte: gravidez na adolescência é bem relativo, pois pode sim existir diálogo com os pais e mesmo assim acontecer, porque elas acabam se levando na emoção do momento, né, o prazer e que pode ser algo novo para essa adolescente ou para esse adolescente. Só que filho é algo muito sério e devemos pensar muito antes de ser levado por essa emoção. Ou seja, é o que a gente acabou de falar, né? Não é falta de informação, é a maneira como o jovem encara
a vida de uma maneira imatura, seria isso? É interessante porque a gente tem, às vezes, a necessidade de encontrar uma resposta que dê conta de dizer o que eu posso fazer ou o que é que não deve ser feito para garantir que algo aconteça ou deixe de acontecer. A gente não tem esse controle, a gente não tem essa receita para a vida, felizmente, né? O que a gente tem é a necessidade de falar cada vez mais abertamente sobre as coisas, a vida como ela é, afinal de contas, né? E entender que, de novo, entre a orientação e o comportamento do jovem tem a escolha dele. E a escolha dele passa por uma série de questões que fogem ao controle até mesmo de pais super participativos, interessados. Eu vou dizer a você, eu tenho pais de adolescentes que me procuram que são muito mais implicados, por exemplo, no acompanhamento terapêutico do que o próprio jovem, né, que acaba priorizando outras atividades, às vezes em detrimento do horário da terapia, embora estejam interessados e gostem, porque entendem que o senso de urgência ou de importância para as coisas é diferente dos próprios pais, por exemplo, que anteveem uma necessidade. Existem pais que me procuram, por exemplo, para falar sobre as companhias dos filhos, né? Meu filho tá andando com uma turma de jovens um pouco diferentes de nós aqui em casa, ou de meninas que têm comportamentos diferentes do que nós gostaríamos que as nossas filhas tivessem. Como é que a gente pode proceder? Eu encontrei coisas que eu não gostaria na mochila do filho em casa, ou ouvi uma conversa ao telefone e fiquei preocupado. Quer dizer, os pais eles sinalizam coisas que eles observam na rotina e que eles não querem parecer muitas vezes superprotetores ou controladores e acabam não levando isso para os filhos. Então, Freud que me perdoe, mas não, a culpa não é dos pais, ao menos não 100% deles. Os filhos, além de conversarem com os pais, conversam com os vizinhos, com os primos, com os colegas no colégio e na academia, e às vezes aquilo que faz com que ele tome uma atitude precipitada, inconsequente, ou em um momento precoce da vida dele, pode ter sido algo tão simples como um impulso. Claro. Né? Muitos jovens dizem isso. Então, como é que a gente controla o impulso? E a gente está falando aqui da gravidez e da adolescência, mas eu quero chamar a atenção para um fato que abrange a população como um todo, que tem a ver com mudança de hábitos. Né? Então, todo mundo de comportamento. Todo mundo sabe, por exemplo, o que faz ganhar peso e o que faz perder peso. Né? Não é a informação ou a falta dela. E eu estou descontextualizando propositadamente para que a gente perceba o quanto a gente, às vezes, está supervalorizando ou problematizando algo que é tão simples quanto o que faz com que uma pessoa se comporte de uma forma ou de outra. Então, voltando um pouco para esse outro exemplo. Você sabe o que engorda ou o que faz perder peso. Ainda assim, você escolhe algo. Você pode ter uma ótima conversa com o seu companheiro ou companheira, você pode ter uma boa convivência familiar, você pode ter um bom trabalho, inclusive, não ter problemas financeiros, embora isso seja raridade, convenhamos, mas existe sim uma parcela da população que não é essa necessariamente a sua maior dificuldade, e ainda assim você, na hora de fazer uma escolha, você opta por aquilo que você sabe que você não poderia ou não deveria. É também uma questão de, a gente pode até falar isso daqui a pouquinho, mas o adolescente, o jovem, ele não entende o que é autorresponsabilidade. Ele acaba culpando muito, aconteceu isso porque meu pai não me deu amor, aconteceu isso porque não sei o quê, aconteceu isso porque eu não tive oportunidade. Meus pais trabalhavam muito. Porque meus pais trabalhavam muito. Tudo bem, existe essa questão, essa carência, essa ausência, né? Muitos jovens são filhos são órfãos de pais vivos nessa atual sociedade, sim, né? Muito sério triste. Isso, é muito triste e tal. Mas acabam assim, se desculpando. Não, eu sou assim porque aconteceu isso, exato. Né? Então a gente pode até falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade, mas antes da gente entrar nesse assunto, Cíntia, a nossa repórter, a Rafaela Martins, conversou com uma adolescente. Na verdade, hoje ela não é mais adolescente, mas ela engravidou aos 15 anos de idade. A gente vai conferir a história dela agora.
E aí, galera, tudo bem? Hoje vocês já perceberam que o tema é mega importante. Gravidez na adolescência. Para você ter uma noção, uma pesquisa feita pela ONU mostrou que 65% das mulheres grávidas têm menos de 20 anos. E para mostrar que o caso é sério e real, nós viemos aqui para o interior de São Paulo para conhecer a história da Gabi. Vamos lá? A Gabriela hoje tem 23 anos e a sua filha Alicia tem 6. Gabi, muito obrigada por participar aqui com a gente. E me conta uma coisa, como que foi essa experiência? Você se tornou mãe bem novinha, né? Me tornei. A princípio, na hora que eu descobri, foi um baque pra mim. Mas aí foi levando, assim, eu consegui acho que até uns 2 meses. Sem contar pra ninguém? Sem contar pra ninguém, mas depois não teve como. Comecei a passar mal, né, mas... Você tinha quantos anos? Olha, eu tava com 15 anos. Tava com 15 anos quando tive a minha primeira filha. Eu namorei com meu primeiro namorado desde os 13 anos de idade. Aí eu acabei engravidando aos meus 15 anos. Aí logo depois, assim, na primeira gravidez foi mais tranquilo. O que caiu meu chão mesmo foi depois que eu descobri a segunda gravidez, com os meus 17 anos. Aí, pra mim, mudou tudo. Daí teve que parar estudo, teve que parar tudo. Como foi sua reação, a dos seus pais, acho que é melhor dizendo, quando descobriram que a menininha deles estava grávida? Foi bem complicado. Ela queria que eu estudasse, ela queria que eu me formasse. E eu tava na 8ª série. E então eu falei assim, nossa, mas você é mãe cedo, vou ter que parar tudo. Comecei a trabalhar cedo também, para poder sustentar, né? Porque assim, a responsabilidade é maior, tudo é maior. Você contou um pouquinho pra gente que a sua primeira filha faleceu. Como que foi? Como você reagiu mediante a uma notícia tão dura como essa? Então, como foi na minha adolescência ainda, eu estava com meus 19 anos. Acho que a partir daí que eu amadureci mais ainda, né? Foi difícil, porque você se vê ali sem chão. Porque você é nova, você já tinha aquela responsabilidade, tudo de cuidar, de criar. Daí você vem com uma doença incurável. Você, do nada aparece, né? Demorou pra cair minha ficha, vou falar a verdade. Mas assim, foi momentos de terror pra mim. Foi Deus mesmo, ali que Deus me resgatou. Entendeu? E foi Ele que me deu força. Foi Ele que me deu força, então não foi eu que dei a volta por cima. Deus me ajudou. Ajudou a se tornar uma mãezona. Foi. É uma história de resiliência, né, também, porque uma garota que foi mãe aos 15 anos, perdeu sua filha depois, teve um outro baque, né, um baque da gravidez, aí a menina nasceu, foi criando a menina, essa garota acabou falecendo, depois ela teve uma outra filha, enfim, muita coisa para um adolescente. A vida né? como ela é, só que sendo experimentada com menos idade, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, a gente está falando ela falou sobre responsabilidade. Sim. E eu já quero puxar isso, porque eu acho que o que falta hoje para o jovem é, de fato, entender o que é responsabilidade ou autorresponsabilidade. O que a gente pode falar sobre isso, Cíntia? A gente pode pensar que a vida moderna, vamos chamar assim, exige dos pais, muitas vezes, um tempo de permanência longe de casa ou uma participação menor na vida de seus filhos. Isso faz com que eles se sintam um pouco mais livres, digamos assim. E com isso, acabem experimentando muito mais dos seus impulsos e desejos de uma forma menos assistida
menos responsável. Então, liberdade sem limite não gera responsabilidade. Então, hoje, mais do que informar, acompanhar, orientar, é preciso falar sobre o que acontece se o adolescente não cumprir com aquilo que foi combinado, com aquilo que foi esperado, e é assim que tem que ser. Não fez, ok, a vida continua, a gente pode dar conta do que quer que seja, porque somos uma família, estamos juntos, mesmo numa gravidez mas e tudo mais. tem uma consequência. Né? Então, as regras claras, a necessidade de se estabelecer limites que são respeitados, impostos e cumpridos pelos pais, que muitas vezes se sentem culpados porque ficaram ausentes, porque trabalham demais, ou porque acabam, muitas vezes, desenvolvendo atividades fora de casa e não necessariamente isso inclui os jovens. Quer dizer, tem todo um contexto que acaba embolando o meio de campo, vamos dizer assim. Então, o jovem que tem a liberdade para passar tempo sozinho, ele tem que ter noção de que este tempo deve ser utilizado com qualidade. Então, tem tarefas de casa a serem feitas, tem dever do colégio a ser cumprido. Caso não seja feito, o que é que acontece? E aquilo que for estabelecido tem que, de fato, acontecer. Então, e seja lá o que for, de novo, somos uma família, estamos juntos, mas tem que haver uma cobrança daquilo que não foi cumprido. Toda A escolha. vida adulta é assim. Exato. Eu acho que toda escolha tem uma consequência, positiva ou negativa, mas Sim. sempre vai ter, né? E Sim. toda decisão gera uma renúncia. Então, você. Como é que a gente explica isso para um jovem? Como é que a gente diz para o adolescente que, caso ele não cumpra com o esperado, é importante que ele aceite vamos chamar de penalização, mas, enfim, a cobrança daquilo que ele deveria ter feito e não fez. Por que isso é importante? Por que o pai e a mãe, embora se sintam ausentes, culpados, ou o que quer que seja, devem cumprir com isso? Porque o amor, junto com o limite, faz com que esse jovem tenha as suas necessidades principais supridas. Claro. Ele se sente aceito, ele se sente adequado, porque ele percebe que quem tem quem olhe por ele e que faça com que ele experimente realmente o sabor das conquistas. Então, não, você não pode chegar em casa depois das 7. À medida em que o tempo passa e aquele jovem vai adquirindo maior confiança, às 7h30. Se chegar de novo às 8, então volta para as 7. Então, essas pequenas negociações, elas devem ser feitas sem concessões, porque a vida, em geral, não abre concessões. Né? Então, a liberdade com limites e a responsabilidade de propor a ele coisas que ele tenha que dar conta. Isso é muito importante. Agora, ainda pensando na questão de um aspecto precoce, a gente está falando da menina, mas tem também o rapaz, menino, né? Com certeza. As meninas e os meninos estão sendo convidados a experimentarem papéis adultos, inclusive no que diz respeito às descobertas do seu próprio corpo, e com isso vem as consequências também precoces, como uma gestação, pelos próprios pais, né, que na necessidade de fortalecerem a sua imagem, muitas vezes incentivam, estimulam, e não percebem que neste comportamento o que caberia seria orientação e não estimulação. Exatamente. Porque o estímulo já é natural. Aquele jovem ele já tem uma pressão por desempenho que é de ser o melhor da turma ou o mais popular do grupo. Já tem essas pressões. Ele não sabe ainda o que é que ele vai ser quando crescer, afinal de contas, em geral, ele já cresceu. Ele tem a questão da maturidade fisiológica, ele experimenta um corpo que ele não domina e que, em geral, o controla porque coloca ele com os seus impulsos. Então, não tem uma receita, né? Mas eu diria que abrir espaço para uma conversa, oferecer amor, oferecer palavras de gentileza e estar ao lado para resolver os problemas, sejam quais forem, ainda tende a ser melhor do que apenas punir ou apenas
o contrário disso, né? Pela sensação de culpa e remorso da ausência, suprir tudo aquilo que o filho quer e mais um pouco, deixando ele acostumado a ter o que quer a qualquer momento e não ter a necessidade, inclusive, de fazer escolhas, entendendo a renúncia. Então, eu quero ter prazer, mas eu estou no melhor momento da minha vida? O meu corpo está preparado, de fato, para isso? Agora? Então, isso significa renunciar àquilo que eu quero por aquilo que é importante para mim. Muito bem. Tá certo, muito bem. A gente está conversando aqui com a Cíntia Alves, ela é psicóloga, é coach, está aparecendo aí o site dela para você entrar em contato, tirar algumas dúvidas também. Você pode mandar as suas dúvidas para cá. Daqui a pouquinho eu quero contar a experiência aqui da Gabi, uma menina que entrei em contato hoje pela manhã, ela respondeu algumas questões, eu quero passar algumas coisas aqui para vocês também. O Conexão, ele deixa muito claro que o escolher, esperar o momento certo das coisas da vida, casar, escolher um bom parceiro, uma boa parceira, né? E então se casar, e então constituir uma família, ter filhos, é o plano de Deus para a vida do jovem. Então, se você está vivendo um momento de impaciência, de impulsos, de vontades estranhas, a gente deixa uma dica para você. Ore. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir em você, é a melhor dica. A gente não vai falar para você, não, olha, então se acontecer, usa preservativo, olha, se isso acontecer, então se... Eu acho que esse não é o caminho. Acho que o caminho mesmo é você seguir o que Deus tem para a sua vida. Esse é o melhor caminho, esse é o melhor sonho, essa é a melhor coisa que Deus quer para a sua vida, tá bom? A gente vai para um rápido intervalinho, mas antes, manda aí o seu recadinho para a gente. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, temos Instagram também, 12981567416. Estou fazendo o possível para ler as perguntas aqui, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. Estou aqui para lembrar você de curtir lá no Facebook a página do Conexão Jovem e sigam no Insta, @PGConexão. Um super beijo para os meus pais que estão sempre ligados no Novo Tempo, para o maridão, para a filhota e para as amigas mais lindas.